ilumine os olhos do nosso entendimento. Nos dê espírito de sabedoria e entendimento nessa hora para nós compreendermos a totalidade do impacto e poder que a Tua palavra tem na nossa vida. E que isso nos faça entender a nossa filiação, a nossa identidade, nos faça ter posicionamentos claros, posicionamentos que estejam totalmente ligados à Tua palavra, à Tua verdade. Ajuda-nos nisso hoje. E, Deus, que todo espírito e todo sistema maligno de miséria, de pobreza, toda a mentalidade nesse nível que saia, que seja repreendido agora e que nós tenhamos a cultura do Teu reino. Ó Deus, invadindo totalmente a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria pedir que quem está lá atrás, se pudesse vir aqui para frente, eu agradeço. Quem está mais lá atrás, tanto aqui quanto aqui, mas a gente queria falar um pouquinho. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu estava pregando lá no Vona do domingo, e eu estava falando uma coisa que existem duas formas da igreja, e eu falei um pouco disso hoje na chamada, ajudar a sociedade. Uma delas é sim, a gente praticar o amor, né? É você entrar na sociedade suprindo necessidades, quer seja de roupa, de comida e de outras necessidades, né? A gente fala dessas que são mais, talvez, visíveis. Então, suprir a necessidade de alguém que está carente de alguma coisa é importante. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, quando ele diz assim, olha, os pobres sempre os tereis convosco. Isso é interessante. Ele disse, olha, você sempre vai ter os pobres. Mas ele não disse que a igreja precisava fazer parte desse grupo. Alô, amém? Isso não é orgulho. Isso é entendimento da tua filiação em Deus. A gente diz assim, a Bíblia diz em Ageu 2:8, confirma para mim só. Diz que o Senhor diz assim, meu é o ouro, minha é a prata. Amém? Só com Ageu 2:8, alguém dá uma confirmada? Meu é o ouro, minha é a prata. Ou seja, e quando Deus fala disso, o que é o ouro? O que é a prata? Principalmente no tempo que esse profeta existiu e viveu. Era dinheiro. Amém? Está lá. Era dinheiro. Amém? Era um recurso de troca, de escambo. Alguém era rico ou pobre na mesma medida em que possuía ouro ou prata. Amém, irmãos? Então, quando Deus usa o profeta para falar, meu é o ouro, minha é a prata, ele está falando de recursos. Amém? Para você entender, a gente não pode ter aquela espiritualidade romântica que, na verdade, não é bíblica. Tem coisa que não é bíblica, tem coisa que é sentimento humano, só sentimento. E gera religiosidade, não gera liberdade. Então, quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo assim, olha, eu tenho todos os recursos da terra, são meus. Amém? Agora, abre em Romanos 8. Vamos ler um texto em Romanos. Queria que você deixasse a tua Bíblia aberta, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Romanos 8. Nós estamos falando de conhecendo as verdadeiras riquezas, né? E não é dinheiro, o dinheiro é consequência de conhecer. Romanos 8, do 13 em diante, diz assim, olha, porque se viverdes de acordo com a carne, estou no Romanos 8, né? Certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, com medo, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos, diga, herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Só até aqui. Agora, olha que coisa interessante. Meu é o ouro, minha é a prata. De quem é o ouro e de quem é a prata?
Aí vem Paulo, e olha que Paulo fala sobre sofrimento. E isso é interessante. E ele diz que que o Espírito de Deus, se você aceitou a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você é filho de Deus, amém? Você foi feito filho pela redenção, teus pecados foram pagos, perdoados, em Cristo, na cruz do Calvário. E agora você é filho. Então, se você é filho, ele diz, logo você é herdeiro. Herdeiro do quê? Não precisa nem ser profeta, né, irmãos? Meu é o ouro, minha é a prata. E aí vem Paulo e diz assim, logo se sois filhos, sois herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E ele fala assim, você também participou do sofrimento. Agora, deixa eu lhe falar algo. Jesus, ele era herdeiro do Pai? Sim, filho, como filho. Na posição de filho, ele é herdeiro também. Por isso a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros. Agora, que sofrimento é esse? Você vai ser crucificado? Será que você vai ter que ser pregado na cruz? Não cabe mais, né? Ninguém está pregando ninguém na cruz, pelo menos no mundo civilizado, né? Agora, você vai ter que aprender a obedecer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se sofre por obedecer? Sim. Porque obedecer tem a ver com você sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. E às vezes nós sofremos por obedecer. Às vezes não vai ser gostoso obedecer. E a gente tem uma noção muito de prazer nesta geração. Então, às vezes o obedecer vai causar desprazer em você. E nós queremos viver no prazer. E eu estou falando da vida com prazer, da vida com alegria, da vida com isso. Sabe, a gente criou uma sociedade das facilidades. Irmãos, não é pecado ter conforto. Agora é pecado quando o conforto vira o rei do teu coração. E o pecado te impede de fazer a obra de Deus. Aí é pecado. E eu vou falar para você, o Paulo estava falando de Israel, né? Alguns tinham ouro, prata. Mas eu queria que você atentasse para uma coisa. Quando eles saem, Deus manda eles pegarem o ouro dos egípcios, sim ou não? Então, talvez a maioria tinha ouro, talvez, porque eles, se você entende o que aconteceu ali, houve uma transferência de recursos, houve uma transferência de riqueza dos egípcios para os israelitas, talvez monumental, como nunca antes houve na história, porque a Bíblia diz que o ouro e as pedras preciosas e a prata do Egito foram dados, e Deus fala, peça a eles que eles vão dar. Peça a eles que eles vão dar. Sabe por quê? Havia no coração deles já uma facilidade, uma graça, para que eles dessem ouro, prata, pedras preciosas. Então o povo sai de lá rico. Você entende o que eu estou dizendo? Transferência de riqueza. É o nome disso no mundo econômico. Milagre. Agora, a tua prosperidade, por isso que as verdadeiras riquezas não tem a ver com dinheiro. Porque se você não entender que o teu maior tesouro é o Senhor, em algum momento o dinheiro vai fazer você construir um bezerro de ouro. Se você não entender que o teu tesouro é o Senhor, amém, irmãos? Nós estamos falando das verdadeiras riquezas, não das riquezas que o mundo acha que são verdadeiras. Isso é diferente. Nós estamos falando de princípios do reino de Deus. Nós estamos falando de como funciona o reino de Deus. Deus não está preocupado se o ouro ou a prata não chegaram à tua mão. Deus está querendo que você entenda que Ele é dono do ouro e da prata e que você é herdeiro, mas herdeiro para adorar e servi-lo. Com o ouro e com a prata, com teu testemunho, com teus dons e talentos. Irmãos, nós somos pessoas talentosas, Satanás também era. Sim? Você entende que qualquer riqueza que você tenha pode virar um bezerro de ouro? Qualquer talento que você tenha pode virar um bezerro de ouro. E você perde a visão da adoração ao Senhor e você foca o bezerro de ouro. Aqui, Israel, quem te tirou da terra do Egito? Foi a tua prosperidade que te fez chegar até aqui. Por isso que você não entender a verdadeira riqueza, uma hora a riqueza pode virar meu bezerro de ouro e tirar os meus olhos do Senhor e me fazer adorar o bezerro de ouro. Amém, irmãos?
Isso é sério. E eu estou dizendo para você, nós não temos intenção nenhuma de te ensinar a palavra para arrecadar mais. Pode ter certeza, não é isso. Nós temos sim a intenção de quebrar um espírito, um sistema de miséria que se propaga nos últimos 700, 600, 700 anos do Brasil. A gente precisa começar a quebrar algumas culturas miseráveis pela cultura do reino de Deus, pela cultura da palavra de Deus. Você é herdeiro, agora você não pode ter nada mais, nada menos do que aquilo que o teu coração já tomou posse por fé. Você não pode, mesmo como herdeiro... abra a sua Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 9. Abra lá em Mateus 9. Mateus capítulo 9. Rapaz, o Paulo falou a beça. Aí tira o meu tempo. Brincadeira, Paulo, só mexendo com você. Mateus 9, 29 diz assim: então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Olha para o teu irmão e diga: seja feito na sua vida conforme a vossa fé. Como é que é feito? Na medida da minha... Como é que a prosperidade me toca como filho de Deus? Na medida da minha fé. Se eu tenho fé para um alto nível de prosperidade, essa alta prosperidade me toca. Se eu tenho um nível de fé baixo em relação à minha prosperidade, eu também vou ser tocado por esse baixo nível de fé nessa área. Amém? Olha o que eu estou dizendo. Você já é herdeiro de todas as coisas, mas você precisa desenvolver fé em áreas. Irmãos, eu nunca fui adepto do absolutismo do reino, porque o reino tem várias facetas. O reino é a tua saúde, porque se não tem saúde, não tem reino. O reino é a tua condição financeira, o reino é a tua família. Você entende o que é reino? O reino é uma manifestação do governo de Deus nas áreas centrais da sua vida. Isso é o reino. O reino é o teu temperamento sendo tratado. O reino é a tua forma de agir. Sabe, quando eu estou agindo de acordo com a palavra de Deus, eu estou manifestando o reino de Deus na terra. Porque o reino é a manifestação de um governo de Deus sobre alguém. Começa no indivíduo, depois ele é coletivo. Reino. Então, nós decidimos, hoje eu creio que é uma unção para falar de vida financeira, mas há unções em que nós vamos falar de cura, há unção que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, há unção que nós vamos falar sobre casamento, há unções. Hoje nós queremos liberar aqui sim uma unção na tua vida financeira, e não é para arrecadar mais. Deixa eu lhe falar algo, se você é membro, você tem acesso aos livros da igreja a hora que você quiser. Não tenha problema com isso. Irmãos, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Vou falar uma coisa para você. Eu creio que hoje o nosso papel é fazer você crescer em Deus. Fazer você ser maior do que você é em Deus. Entende isso? Porque a sociedade precisa de gente parruda lá fora. A sociedade precisa de cristãos que cresceram, que vivem a vida de Deus, a palavra do reino de Deus neles, no dia a dia. Em qual área? Em todas. Em todas. Nos seus dons, no seu chamado, nos seus talentos. E hoje a gente está falando de vida financeira, mas percebe como isso é abrangente? Você diz que Deus é teu pai, você diz que Deus é teu herdeiro, mas você não consegue confiar na provisão. Tem alguma coisa errada nessa filiação. Estava falando com a Lilian, a gente fica conversando e trocando, né? E eu estava falando ali hoje, a gente estava no carro, eu estava falando que uma criança, e talvez para a gente seja meio difícil, porque a gente gosta de pensar como adulto. E aí Jesus diz que tem que se fazer como uma criança, né? Para entrar nesse negócio chamado reino. Tem que ser tão simples no teu modelo mental, e a gente é tão, articulado, tão cheio de opiniões pessoais e próprias, que não tem nada a ver com Bíblia. Que às vezes você acaba se estragando, se impedindo. E eu estava dizendo, uma criança, ela tem naturalmente a propensão de crer num senso de abundância que o pai lhe provê. Sim ou não? Tirando exceções naquelas rupturas das desgraças, né, da história da vida humana,
Mas numa conjuntura normal de vida, uma criança tende a achar que o pai, ela tende a crer num senso de abundância com relação à provisão do pai para ela. Por que com a gente às vezes é diferente? Sabe por quê? Abre em Lucas. Eu falo disso aqui há anos, mas hoje Deus me linkou com esses textos e eu falei, é isso, a gente tem que mudar a imagem. Lucas 19, vamos achar junto, 19, 20. E fala do homem dos talentos, homem que distribuiu talentos. Ele distribui talentos a alguns homens, mas no final ele volta para recolher os talentos. Esteja aqui comigo um minuto. O que faz o teu desempenho ser ruim ou ser bom? O que faz? Irmãos, nós também temos desempenho como cristãos, sim ou não? Temos. E às vezes o olhar errado, o entendimento errado de quem é o Senhor na tua vida te impede de prosperar no talento que Ele já te deu. E é muito interessante esse texto, porque quando o Senhor volta, versículo 20, vem então o outro servo, o último, explicando. Aí tem que ficar se justificando, né? Por que não aconteceu? Por que você não fez? Por que você não alcançou? Sabe como é que é? A gente começa a justificar. Eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Olha o que ele diz, isso aqui é revelador. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não pusestes e colhe o que não semeastes. Isso aqui é uma mentira. A visão dele estava errada. Você entende? Nenhum outro servo fala disso aqui. Como é que ele via o Senhor dele? Tu és um homem muito severo. Você é um homem que você tira onde você não pôs, você colhe onde não plantou. Irmãos, mentira, porque a Bíblia diz que sempre haverá semeadura e colheita. Isaac colheu a 100 por 1, mas ele teve que semear. Você entende o que eu estou dizendo? Deus obedece lógicas que Ele estabeleceu. Amém? Ele multiplicou pão e peixe, mas tinha pão e peixe para multiplicar, não tinha? Você entende o que eu estou dizendo? Então, esse homem está mentindo acerca do Senhor dele. A visão dele está errada. Não, você colhe onde você não planta. Mentira, isso é a minha impressão própria. Não é a impressão desse homem real. Qual é a impressão que você tem de Deus? Qual é o sentimento que você carrega no coração em relação a Deus? Às vezes nós estamos, e aí você não consegue prosperar, sabe por quê? Você não confia que você como herdeiro tem direito. A nossa visão está tão enrolada que a gente fica sem colher o que nos é de direito, sem tomar posse daquilo que nos é de direito. Então tu é um homem terrível, tu é um homem severo. Quem é Deus para você? Como Deus é com você? O que você acha de Deus na tua vida? Não, Deus é injusto comigo. Eu vou falar isso a vida toda. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos e filhas. Amém? Deus tem filhos e filhas. Deus não tem pessoas especiais. Por isso Isaías diz que nós somos arrancados do mesmo buraco de lama. Isso é tremendo. Então, quando a gente vai falar de prosperidade, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é: a tua visão de Deus em relação à sua vida está correta? Porque eu posso pregar aqui o ano todo sobre colhe onde ele não semeou, rompendo com a palavra dele mesmo, porque ele disse que enquanto houver mundo haveria semeadura e colheita. Foi ele que falou isso, então ele não ia contra a palavra dele. Amém? Se eu não entender isso, vai ser difícil prosperar. Mas eu sou dizimista, não é porque está escrito, você tem que ter fé. Seja-vos feito conforme a vossa.
Seja-vos feito conforme a vossa fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Você começa a ter o teu espírito ativado pela palavra de Deus. Não é pelo pensamento positivo. Não é porque você tem palavras positivas. Não, é porque você se fundamenta, se firma sobre a palavra de Deus na sua vida. E você pode sentir, não se mova pelo que você sente, se mova pela palavra de Deus. Qual é a verdade da palavra de Deus acerca desse assunto que você está imaginando agora? É isso que precisa guiar a tua vida, é isso que precisa orientar o norte da tua vida, porque senão vai dar errado. E nas finanças é assim. E nós falamos, não, antigamente tinha aqueles negócios de carro, e se tiver no teu carro não há problema nenhum, tá? Eu sou filho como é? Do dono do mundo? Não. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Cara, tem que viver esse negócio então. Amém? Porque... Amém? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É verdade. Agora, o teu exercício aqui, o seu exercício, porque isso é individual, é viver isso. É viver essa filiação, é viver essa identidade, como filho em qualquer área. Irmãos, eu estou falando de finanças, mas isso se aplica a qualquer área da sua vida. A abundância de Deus para qualquer área da vida do seu filho, da sua filha. A abundância do Senhor para qualquer área das nossas vidas. Deus pode fazer e Deus quer fazer. Agora, seja-vos feito conforme a vossa fé nesta área. Por isso que nós vamos construir esse ano. Nós vamos falar sobre áreas. Áreas que você precisa ser edificado, construído na palavra. Para quê? Para você crer. Para você tomar posse. Para você viver uma vida alta. Sabe, nós estamos num negócio de construir gente grande. Eu acho que é um pouco disso, é fazer pessoas maiores. Não para ter orgulho, não para ser eu sou grande, não, mas para dizer eu estou tomando estatura de filho, eu estou entendendo a minha identidade. Para eu poder avançar na minha carreira, na minha família, nas minhas finanças. Eu vou falar uma coisa para você. Nós fizemos uma palestra aqui sobre educação financeira, irmãos. Aí esses dias o Cristiano estava falando comigo. Que tem gente aqui em volta que nunca trabalhou com o mercado financeiro, cobrando R$400. Foi isso que ele falou? Acho que é uma pessoa aqui que está fazendo coaching financeiro, cobrando R$400 por pessoa na palestra. E aí ele estava falando de não tem a metade da experiência que você tem nisso. Nós precisamos aproveitar essas coisas. Eu não quero te ensinar a ser banqueiro, eu quero te ensinar a viver bem. Eu vou falar uma coisa para você, que o dia que você começar a fazer, você começa a mudar a tua vida financeira. Abra uma poupança. Guarde dinheiro. O dia que você abrir uma poupança e botar R$50 lá, sabe o que vai acontecer? Na hora de sacar, você vai pensar, eu preciso mesmo gastar com isso? Mas como a gente acha que não tem dinheiro para poupar, nós nunca temos. Alô? Estão comigo? Estou te dando uma chave para você começar a entender como é que as pessoas... Pessoal, começa do pouco. Vai amanhã na tua instituição lá e abre uma poupança. Se começa com poupança. Mas põe R$50 lá, sabe o que vai acontecer? Na hora que você falar assim, preciso de R$50, você vai ficar com pena de tirar os R$50, você vai começar a poupar. E mês que vem põe mais 50. E daqui a pouco você tem 1.000 e você vai falar, não vou mexer naqueles 1.000. Sabe por quê? Você começou a ter cultura de guardar o que você nunca pensou que poderia fazer. Guardar. Amém? Mas a gente tem que começar, tem que mudar a mentalidade. Sim ou não, irmãos? E aí a Bíblia, deixa eu lhe dizer algo, a Bíblia é o livro da mentalidade do reino de Deus na terra. E eu preciso tomar posse disso para viver esse reino na prática, não na teoria. Sabe, você vai as pessoas falam de tudo nas mídias sociais. Difícil é você viver. Comece a procurar pessoas que vivam. Nós estamos muito acostumados aí com os youtubers da vida, e nada contra nada disso. Mas eu quero saber, será que aqueles conselhos que aquelas pessoas todas dão, elas vivem?
A Bíblia é um livro de prática de vida. E aí, o Senhor diz assim, você quer o quê? Você quer prosperar? Quantos aqui querem prosperar? Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para você. Levanta a mão se você não quiser, não precisa levantar. Levanta os pés. Seja-vos feito conforme a vossa fé. Está liberado. Está liberado. Qual é a tua fé para isso? Qual é a tua fé para prosperar? Você está entendendo? Se o nível de fé que você tem nesta área vai manifestar o nível de recurso que você tem nas mãos. Queridos, deixa eu lhe dizer algo. Nós falamos aqui sobre o círculo, não foi? Que você obedece aqui, isso linka você, conecta você com uma palavra de Deus no mundo espiritual, que na verdade volta para você como resultado. Olha só, eu queria, talvez, eu vou ler isso aqui. Sua atitude com a palavra de Deus gera liberação no mundo espiritual, que gera uma nova realidade no mundo físico. Sua atitude com relação à palavra de Deus gera uma liberação no mundo espiritual, que gera uma nova realidade no mundo físico. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu obedeço e eu libero, me conecto com a palavra de Deus, que ela tem que se cumprir. Amém? Isaías 55:11, a palavra que sai da minha boca, ela tem que prosperar para aquilo que a designei. Então vai. Irmãos, a diferença de Abraão é que ele creu no Senhor. E por isso Deus pôde abençoar tanto Abraão. Nós precisamos voltar o nosso coração para essa fé inabalável no Senhor. Em qual área? Em todas. Em todas. Ele é fiel com a tua vida. Isso é tremendo. Isaías diz, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Mas se todavia isso acontecer, eu quero dizer para você que eu não me esqueço de você, porque eu tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos. Você está lembrado. Você não foi esquecido. Isso é para nós. Agora, tem fundamento, tem clareza da palavra, não é sentimento. Eu acho, eu sinto. Irmãos, não funciona. Estou sentindo aqui, Flávio, ó pastor, sabe, estou sentindo. O que você está sentindo? Não, aquela dor de barriga de sempre, irmão. Vai sentir, não vai. Teu sentimento não move Deus. Tua obediência conecta você às realidades da palavra. Os teus sentimentos não movem Deus, mas a tua obediência conecta você à realidade da palavra. E aí, outra coisa, qual é o sentimento? Conecta uma coisa com a outra. Talvez eu não esteja sendo tão didático, mas olha, pega o sentimento que você tem em relação a Deus. Porque com certeza o sentimento que eu tenho em relação a Deus afeta a minha fé que eu tenho nele. O sentimento que eu tenho em relação ao meu... O que eu penso de Deus muda o meu nível de fé. Então, se eu entendo que Deus é meu provedor, é meu Pai, Deus é meu Pai, e de vez em quando Ele vai dar uma surrinha também, tá? De vez em quando tem umas palmadas bem dadas, de vez em quando tem um puxão de orelha. Tem, irmãos? Porque a Bíblia diz em Hebreus que Ele açoita quem Ele ama. Sim ou não? Então a gente não pode estar numa geração de mimimi. Quando Deus pega para tratar, a gente não é Deus, é Deus. É Deus tratando o caráter da gente, é Deus mudando a vida da gente, amém? É Deus nos levando a ser obedientes à palavra dEle. E deixa eu falar uma coisa para você. Obedecer a Deus também tem a ver com obedecer a líderes. Também tem isso no bolo, amém? Para nós. Coisas importantes, amor. Né, amor? É que eu amo a igreja. Você entendeu? Irmãos, eu estou aqui no negócio. Eu estou aqui no negócio que Deus me deu para abençoar mentes, para abrir entendimentos, para fazer você viver. Irmãos, a igreja, ela é a única ferramenta que Deus tem na face da terra para operar a sua vontade. Eu creio nisso com todo o meu coração. E eu creio que quando a gente edifica a igreja, e são as séries que nós vamos fazer às quartas, não é para atrair mais gente, é para construir mais pessoas.
É isso que está no meu coração, é fazer você, lá na sociedade, fora das quatro paredes desse salão, você reluzir como luz, sabe? Você ser tempero como sal, você se posicionar da forma correta e amorosa. Porque a igreja também é amor, porque Deus é amor, então eu também sou. Agora, ser amor não significa que eu vou concordar com o que o mundo quer. Ser amor significa que eu posso ter um posicionamento claro, e dizer assim, não, mas eu te amo, mas olha, isso aqui não dá. Eu posso ter uma posição diferente, amém? Mas a minha postura é única. Na vida financeira também. O que você está fazendo com o que você está aprendendo? Nós vamos fazer várias séries aqui. Como é que você vai levar para a prática da sua vida essas séries? Nós, semana passada, começamos a falar, irmãos, eu falei isso lá no Vona. Eu não sei se eu falei aqui quarta-feira passada, eu estava ouvindo testemunho, tem pastores, líderes, que eles estão entrando nos 49%. E tem gente já dando 51% da sua renda anual. Eu fiquei impactado com isso. Eu não estou falando que você tem que fazer isso não, tá? Agora, tem um princípio aqui. Porque a Bíblia diz que aquele que muito semeia, eu não estou semeando para ganhar muito. Eu estou semeando porque o meu coração está no lugar certo. Você está entendendo? Eu perdi aquele espírito de mesquinharia, se eu der eu posso ficar sem. Então não dê. Se você tem esse sentimento, não dê. Não dizime. Porque não está te servindo de nada. Irmãos, nós não estamos interessados no teu recurso. Não há isso, pode ter certeza. Se não há fé, se você não entendeu que, sabe, primeiro, não é teu, é do Senhor. O dízimo não é teu, é do Senhor. E por isso ele fala em Malaquias, roubará o homem a Deus. E aí você vai lá para Lucas 17, se eu não me engano, 16, 17, ele diz da desonestidade daqueles que não cuidam bem dos recursos que são dos outros. Mas você não é obrigado, Deus não te obriga. Agora, se fizer, faça com fé. Faça crendo que o Senhor vai sim multiplicar a tua sementeira. Que o Senhor vai sim abrir janelas no céu e vai derramar a bênção sobre a tua vida, porque Paulo fala disso em Efésios 1:3 também. Ele vai rasgar os céus. Já rasgou, na verdade, quando você pega Marcos 1, 9 e 10, a Bíblia diz que os céus se rasgaram. Amém? Então ficou até mais fácil de você ser abençoado com essa condição de bênçãos e abundância. Agora, para isso, fé. Vamos caminhar aqui, porque já está chegando. Abra sua Bíblia em Provérbios, eu quero ler esse texto com você, Provérbios 8. Sabe o que nós estamos oferecendo? Provérbios 8, que é o capítulo da sabedoria, né? Provérbios capítulo 8. Vamos ler do 10 em diante. Recebei o meu ensino, e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Ele diz, eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento e discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governo os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos que me amam, e quem me busca, me encontrará. Em minhas mãos está toda a riqueza, a honra, a prosperidade e justiças perenes. Meu fruto é melhor do que ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Irmãos, sabe o que a gente está oferecendo aqui nessas séries? Nessa série de conhecimento, conhecendo as riquezas verdadeiras,
ou as verdadeiras riquezas? Conhecimento. O que a gente está oferecendo é sabedoria da palavra de Deus, porque isso é mais importante que dinheiro. Quando você toma para a tua vida a sabedoria da palavra de Deus, ela começa a funcionar na tua vida. Ela começa a gerar efeitos em você. Então alguém precisa... Tem um... Stanley, só esqueci o sobrenome dele. Ele tem um livro chamado Deus é Dono do Meu Negócio. Como eu sempre gostei de negócios, primeira coisa quando surgiu o livro, eu fui lá e comprei. E esse cara era um empresário falido americano, e ele faliu porque a empresa dele não tinha tecnologia suficiente, e ele também não tinha como pagar imposto. Isso é sério. Lá também. E aí ele se converteu, ele recebeu uma palavra nessa área, sobre Deus ser o sócio majoritário dele. E talvez isso não seja para você, mas foi a experiência dele, isso às vezes ativa a gente para coisas que Deus pode fazer em nós. E ele começou a pagar os impostos em dia e dar dízimo, e ampliar o dízimo dele. E ele achou uma fórmula para extrair, eu não sei se é prata ou cobre, de filmes. É prata ou cobre? Alguém sabe? É prata. E ele achou uma forma para começar a extrair de filmes antigos, de filmes velhos, filmes, chapas de pulmão, aquela coisa. E a empresa dele começou a ganhar dinheiro, isso tem anos, tá? Estou falando, essa testemunho dele é da década de 60, 70. Mas eu achei interessante o livro, porque esse homem apostou em Deus. Ele disse, se Deus está falando isso para mim, isso é real, eu posso viver. O problema é quando a gente lê a palavra e fala, bom, isso era para Abraão. Ou então isso era para Daniel. Isso era para Esther. Isso era para Ruth. Você entende? Eu quero dizer para você, Daniel morreu. Abraão morreu. Ruth morreu. Esther morreu. O Edivá está vivo. Você entende quem é que vai dar o testemunho da glória de Deus na terra nesse tempo? Sou eu e você. Somos nós que estamos escrevendo o livro de Atos. Atos dos apóstolos, atos da igreja, atos de um povo que acredita no seu Deus. Em qual área? Em todas. Na financeira também. E não é pecado ser próspero. Irmãos, tem muita gente falando de forma abusiva da prosperidade. Eu falei isso aqui semana passada, vou reforçar. A tua prosperidade não é para você, a tua prosperidade é para o reino de Deus. Se você entende isso, você vive bem com a prosperidade de Deus. Deus pode te dar regalos, presentes. Deus pode, irmãos. Deus pode te dar presentes. Eu creio nisso, porque eu já ganhei carro no meu aniversário. O empresário me deu, muitos anos atrás. Fiz nada para merecer. Fiz nada para merecer. Eu simplesmente desci a linha vermelha e orei. Falei com Deus, Deus de meu aniversário. Você é meu pai. Você podia me dar um presente. E o meu carro era um carro pelado. Direção dura, vidro na manivela, sem ar-condicionado, tudo que você imaginar. E às vezes eu encarava umas luas lá no meio de Madureira, São Cristóvão, um calor, fervia dentro do carro. Imagina. Mas... foi o que eu falei, vem cá, eu não sou filho, não posso pedir um presente ao meu pai? Seja-vos feito conforme a vossa... A gente estava falando, lá na Nuvona, o Senhor falou para Sara que ia honrar a Sara com o casamento dela. O Senhor falou para ela, lá deu uma palavra para ela. Eu não sei se o Tiago estava junto no dia, mas eu acho que falou com você, não foi? E esses dias... Irmãos, eu estava falando, quando nós fomos ver o sítio, lá em Araras, quando elas duas festejando o sítio e eu pensando como é que eu pago o preço. Sabe? Porque o pai pensa diferente, né? Elas duas lá, feliz da vida. O sítio é lindo, e não sei o quê. E eu pensando, meu Deus, como é que eu pago isso? Sabe? Literalmente. Eu com a cara assim preocupada e ela, não. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente foi... Sabe degustar? Degustamos lá um negócio gostoso pra caramba lá em Petrópolis. Eu falei, meu Deus. E aí o Senhor colocou no meu coração naquela época de dizimar um dinheiro que eu não tinha ganho. Irmãos, Deus me usou para transformar a palavra que Ele deu para Sara em verdade. Porque naquele ano, Deus me fez ganhar um recurso que foi suficiente para pagar todo o casamento.
Você entende o que eu estou dizendo? Deus quer te dar presente. Alguém aqui é filho? Alguém aqui é filha? Pai dá presente para filho e para filha. Seja-vos feito conforme a vossa fé. Porque eu sei que Ele me ama e eu sei que Ele também te ama. Eu estou te oferecendo alguma coisa que a Bíblia diz que não? Não, eu estou te oferecendo o que a Bíblia diz para você. Agora, depende de você entender a palavra, depende de você se submeter à palavra de Deus, depende de você crer na palavra de Deus para você. Irmãos, eu creio no senso de abundância de Deus na minha vida e eu quero compartilhar isso com você. Pode ter certeza disso, porque eu sei que morando em Caxias, nós podemos ser um povo... E eu vou dizer para você mais uma coisa. Deus não quer fazer você prosperar para mudar de Caxias. Deus quer fazer você prosperar para Caxias ter mais gente próspera. E Belfor Roxo também. Você entende o que eu estou dizendo? Nova Iguaçu, você está entendendo o que eu estou dizendo? Cara, eu prospero, eu vou para Barra. Irmãos, eu prospero, fico em Caxias, para testemunhar que é um Deus que prospera o seu povo. Você entende? Não quero ir para Barra, nada contra a Barra. Mas a gente tem que entender essa mentalidade de emergente, né, que o pessoal fala, eu prospero, vou para Barra. Não, eu vou ficar em Caxias, e Caxias vai ter um povo próspero, vai ter uma igreja próspera, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, amém? Por que a Baixada é um lugar ruim? É uma mentira. Agora você se posiciona como? Você mora onde? Você mora onde? Número 10. O 10 sai direitinho. Né? Você vai lá, qualquer lugar que você vai, aí pede o teu endereço. Você mora... Número 15. Fala em línguas e tudo, é uma maravilha. É. Eu fui numa reunião que o pessoal... Você mora onde? Eu moro em Caxias. Caxias, eu falei, tem tucano na sua casa? Não, na minha tem. Falei, tem tucano na sua casa? Não, na minha tem. Dá licença. Tem preguiça, tem ouriço. Mas, aí o pessoal começou a me encarnar, queriam fazer um churrasco na minha casa. No final do ano, os gerentes gerais lá queriam fazer o churrasco na casa no lugar do tucano. Falei, uma hora a gente faz. Eu quero dizer para você, Deus vai te prosperar para você honrar o lugar onde você foi criado, onde você vive, para você abençoar e levantar mais pessoas. Que mais pessoas vão prosperar através do que você crê. Amém, irmãos? Quando José diz assim, olha, não foi vocês que me mandaram para o Egito. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Não, Deus me mandou adiante de vós para preparar o vosso caminho, preparar a vossa vida, você entende? Você se levantou nesta geração para abençoar muitas pessoas que ainda vão crer em Jesus. E vão encontrar você amadurecido, construído, vivendo a abundância de Deus. Vivendo plenitude do Senhor. Aonde? Aqui e agora. E sendo humilde, irmãos. Sabendo que Ele é a fonte, sabendo que Ele é o Senhor, sabendo que Ele é que provê, o teu coração não mudar. A diferença do coração de Saul e do coração de Davi, né? Saul achou que ele era o homem. Davi sabia que ele dependia de Deus. É assim que tem que estar o nosso coração. É o Senhor que nos faz prosperar, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá família. É o Senhor, Ele é a fonte da nossa bênção, amém? Ele é a parte que nos cabe na herança, Ele é o nosso tesouro. Prosperidade começa quando você coloca Deus no trono. E você diz, você é a minha joia rara. Amém? Eu quero ler mais um texto para a gente terminar. Tem alguns textos que eu separei. Abra a sua Bíblia em Provérbios, eu queria uma outra Bíblia. Me empresta a sua. Provérbios 23. Irmãos, eu gosto desse texto, porque a ciência fala disso aqui. O problema é a ciência falar disso, o mundo viver isso
e a igreja não conseguir viver. A ciência fala disso aqui. Muita gente no mundo hoje vem buscando entender isso aqui para viver, e nós às vezes não. Versículo 7, Provérbios 23. Vamos ler o 6. Diz assim, olha: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha o que ele te diz. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Esse texto, ele é tremendo pelo seguinte: ele está dizendo que você não é o que você fala, você é o que você pensa. Você não é o que você fala, você é o que você pensa. Então ele diz, olha, o invejoso diz, não come, bebe à vontade. E a Bíblia diz que o coração dele não está contigo. Ele te fala isso, mas o coração dele não é para você passar mal, ele não quer que você coma, que você beba. Então ele diz assim, assim como o homem pensa consigo mesmo, assim é. Essa é a verdade do homem. A verdade do homem não é aquela que ele fala, é aquela que ele vive, aquela que ele pensa e traduz em atos e atitudes. Sim ou não? Amém? Como é que eu faço para mudar minhas atitudes? Eu começo a pensar como a palavra de Deus me ensina. Em qual área? Em todas. Como é que eu faço para mudar a minha vida financeira? Eu começo a agir de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, alguns são mais novos, e eu não vou ler mais. E eu falei aqui na semana passada, e eu quero reforçar isso. Se você não conseguir ser dizimista fiel com mixaria, você nunca vai ter a abundância para ser dizimista. Alô? Eu estou falando sério porque quando eu ganhava lá o meu meio salário mínimo, eu aprendi a ser dizimista com meio salário mínimo. E não era fácil, não. Nunca foi. Nunca foi. Então, às vezes, o diabo e o mundo e as situações põem um temor tão grande na gente dizimar do que é pouco. Ah, mas é pouco para você. Não é pouco. É que a gente tem ideia, Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer abundar. Aonde? Na sua vida. Agora, nós lemos aqui semana passada, ser fiel no... Por que não colocou no muito? Porque Deus vai treinar você no pouco. Deus vai treinar você no pouco. A tua fidelidade é treinada dia a dia. E aí Deus te põe em algo melhor. E Deus está lá olhando para ver onde está o teu coração. Deus amplia. E Deus continua te olhando para saber onde está o teu coração. Onde você... E nós queremos crescer. Mas nós já somos fiéis com o que temos. Você já é fiel com o que você tem. E tem uma leva aí na televisão falando de dízimo, né? Você pega Mateus e Jesus fala, lá tem um fariseu, Senhor, eu dou o dízimo do coentro, da hortelã, e tinha lá um outro orando, Senhor, você propicia a mim pecador. E aí Jesus, sabe o que ele fala? Olha só, tem que ter um coração quebrantado, agora não deixa de ser dizimista, porque é importante também. Jesus fala sobre ser dizimista. E aí nós não estamos falando mais da lei. Cuidado com os youtubers da vida, que ensinam que o dízimo é da lei. O dízimo foi dado primeiro por Abraão, e Abraão não estava na lei, ele está 400 anos antes da lei. Porque ele quer, na verdade, o diabo quer reter a tua prosperidade. Deus é dono do ouro e da prata, ele não precisa. Quem precisa ser próspero na terra é você. Deus não precisa, Deus é próspero, Deus é abundante, amém? Quem é que precisa ser próspero na terra? Eu. Porque eu tenho que sobreviver, pagar conta, eu tenho que cuidar da família, não é assim? Então eu preciso começar a aprender a ser fiel aonde? No pouco. Ser fiel no pouco. Talvez você ache que o que você tem é pouco, então ser fiel agora. E quando é que Deus vai te colocar no muito? Ao longo da tua história. Sabe, Deus vai começar a te abençoar, passo a passo. Amém? Irmãos, que essa palavra, eu pedi isso na semana passada. Traga um caderninho, anote os textos. Para quê? Para você poder ruminar isso em casa, ler em casa. E ver o seguinte, Divá falou aquilo mesmo, está escrito mesmo?
Seja um bereano. Você não precisa ser vaca de presépio, amém? Você pode estudar, não, isso aqui não estava escrito, não, tu citou o texto errado. Pode acontecer, outro pastor, outro ministro, sei lá. A gente tem que olhar a palavra, confronte a palavra, anote. Para quê? Para você estudar, para você interiorizar isso, teu espírito absorver a palavra e você poder viver a vida que Jesus Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Há uma vida abundante em Cristo Jesus para cada um de nós. E nós precisamos tomar posse disso no nome de Jesus, amém? Fique em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.